bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos na terceira lição sobre os inimigos da harmonia familiar. E a gente está começando esta série 2 semanas atrás, começamos. E eu acho que este é muito importante. É a razão porque muitas vezes a gente aprende como fazer certas coisas, mas tem uma dificuldade de colocar na prática. E esses inimigos são aqueles que nos impedem de colocar em prática as coisas que Deus deseja de nós. E a gente viu que esses são o que eu chamo pecados aceitáveis. Não por Deus, mas a gente. E a gente viu que há 4 que a gente vai estudar: mágoa, ira, medo e o valor pessoal baixo. Então, se a gente tem esses problemas do coração, e esse faz parte da nossa vida, nós vamos ter muito dificuldade colocando em prática os princípios que a gente está ensinando nessas séries sobre o lar. Então, hoje a gente quer começar a falar sobre o primeiro inimigo que a gente quer destacar, que é a mágoa. E vamos orar pedindo a Deus para nos abençoar. Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos para repartir esta matéria para o povo. Pedimos que eles possam entender a importância deste e começar a buscar, desejar, vencer esta dificuldade. E pedimos, se eles não conseguem, que eles vão buscar ajuda, conselho, ao ponto que eles podem realmente começar a ganhar a vitória. Nos ajuda com esta lição sobre a mágoa. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Na realidade, mágoa é falta de amor. Em Mateus 5:44, nós encontramos essas palavras que a maior parte das pessoas não quer pensar sobre estes. Mas Jesus Cristo falando, ele diz: Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amar nossos inimigos. A gente fala, este é impossível, pastor. Como eu posso sentir bem e gostar do meu inimigo? Bem, a Bíblia não está falando sobre este tipo de amor. Não está falando sobre paixão. Paixão é o que a gente recebe de outra pessoa, que a gente fica arrepiado pensando na presença da pessoa, a gente se sente muito bem. Não está falando sobre paixão. E graças a Deus, porque quando eu estava pensando eu pensei a mesma coisa de você. Como eu posso sentir feliz com o meu inimigo? Não está precisa, a gente não precisa sentir feliz ou bem. A gente precisa fazer o bom para o outro. Amar é uma coisa que vai da minha coração na direção do outro. Eu estou desejando o bem, eu estou desejando ajudar aquela pessoa, eu estou desejando que Deus abençoe aquela pessoa, eu tenho o desejo de fazer parte desta obra de Deus, de passar o amor dele através de mim para os outros, outra pessoa. E assim, neste versículo está dizendo que aquelas pessoas que nos maldizem, a gente deve bendizer, fazendo bem.
a fazer bem aos que vos odeiam. Pessoas que querem nos machucar, nós devemos fazer o bem para eles. Nós devemos orar para aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Nós devemos amar fazendo bem, orando em favor de outra pessoa. Meu pastor saudoso, Jack Hyles, ele era muito famoso nos Estados Unidos e ele pregava segunda e terça-feira, toda semana numa outra igreja, outro estado. Mas apesar de ser muito amado por muitas pessoas, ele foi odiado também. E tinha um outro pastor que decidiu, eu vou acabar com o ministério de Jack Hyles. E ele começou a escrever cartas, fazer ligações. Ele fez tudo possível para descreditar meu pastor. Meu pastor ficou ciente deste. E ele começou a colocar em prática este versículo. Quando ele estava numa outra cidade, de vez em quando, não fiz isso toda semana, mas de vez em quando ele ia comprar um presente e mandar anonimamente para este pastor. O pastor não podia saber de onde está vindo. Meu pastor comprou uma Bíblia cara, mandou para este outro pastor. Ele comprou um conjunto de lapiseira e caneta, mandou para este outro pastor anonimamente. Ele estava demonstrando ou colocando na prática este versículo de amar nosso inimigo. Sem dúvida ele orava para o bem dessa outra pessoa. Passou não sei quanto tempo, mas em vez do ministério do meu pastor ser prejudicado, o próprio ministério desse outro pastor foi prejudicado. E ele estava quase pronto para sair do ministério. E meu pastor ficou ciente deste. E mandou uma mensagem, não sei como, mas mandou uma mensagem para este outro pastor dizendo: se eu posso ajudar você, deixe-me saber. Bem, este homem não era encrencado, ele estava com medo, ele precisava ajuda e com muito medo e trepidação, ele marcou uma entrevista, um tempo com meu pastor. Ele estava desesperado, que sabia que meu pastor era muito reconhecido e talvez ele podia ajudar este homem. Quando ele chegou no escritório do meu pastor, ele falou com o meu pastor: você sabe o que eu estava fazendo? E meu pastor falou: sim, sei. E esse homem ficou surpreso e falou: mas por que você quer me ajudar? E meu pastor falou: por que não? Ele estava colocando na prática amar a nossos inimigos. E esses dois homens, dois pastores, ficaram muito amigos. Sim, meu pastor conseguiu ajudar ele. Então, mágoa é o oposto deste. A mágoa não quer a benção do outro. Não quer ter nada a ver com outra pessoa. A mágoa é uma reação a algum tipo de ofensa. Pode ser alguém me despreza, usa palavras ou jeitos ou a linguagem corporal para nos sentir desprezado. A gente acha que tem
uma maneira melhor de fazer isso e esta pessoa não quer me ouvir, não quer fazer isso, e a gente fica ofendido, porque a gente tem certeza que esta é a melhor maneira. Às vezes a gente fica machucado, machucado fisicamente, machucado no sentido de ser ofendido diretamente, xingado, etc. Às vezes é apenas uma fonte de irritação. A pessoa tem um certo traço, uma certa coisa que a gente não gosta. Talvez ele come com a boca aberta, ou ele fala com comida na boca. E a gente fica ofendido, a gente fica bravo com esta pessoa. Às vezes é porque a pessoa não gosta de mim. Eu quero gostar da pessoa, mas ele não gosta de mim. Às vezes é porque simplesmente não recebemos um presente. Eu fiquei chocado anos atrás. Eu era o líder de um coral e durante o mês de janeiro a gente tinha férias, eles não precisavam ensaiar todas as semanas. E durante o mês de janeiro eu dei uma festa, um churrasco para as pessoas. E a gente, logo após este churrasco, a gente está percebendo que a pessoa estava faltando. E quando eu fui lá para ver a pessoa, fiquei ciente que essa pessoa estava super brava comigo porque eu não convidei ela para esse churrasco. O problema é que ela não era parte do coral. O churrasco era para os membros do coral. E eu perguntei para ela, você quer dizer que eu deveria ter convidado a igreja inteira? E ela falou, sim. Eu fiquei chocado. Mas às vezes as pessoas ficam bravas, ficam magoadas, porque não recebeu um presente, não recebeu reconhecimento. Muitas vezes, talvez essa seja a razão principal, é porque um direito foi violado. Eu tenho o direito de ser entendido. Eu tenho o direito de ser amado. Eu tenho o direito de ser ouvido. Os pais têm o direito de ser obedecidos pelos seus filhos. E a gente fica bravo quando um direito nosso foi violado. Então, mágoa é uma reação errada, negativa, em vista de uma ofensa. Geralmente está visto como desejo de vingança de algum tipo, ou um tipo de afastamento, ou não quer ter nada com esta pessoa. E de jeito nenhum a gente quer fazer bem para esta pessoa. A gente quer ou prejudicar ou evitar. Mas o problema é que ofensas são uma parte necessária da nossa vida. Em Mateus 18, 7 diz, porque é mister, isto quer dizer é necessário, porque é mister que venha escândalos, ofensas, problemas, dificuldades. É mister, é necessário que a gente seja ofendido. Primeira vez que eu reconheci o que esse versículo estava dizendo, eu fiquei chocado. Eu não gostei. Ninguém gosta de ser ofendido. E em Lucas 17:1, um trecho paralelo também fala, é impossível que não venha escândalos. É impossível que eles não venham. Cada um de nós vamos ser ofendido. Cada um de nós vamos receber provações, tentações nesta vida. É inevitável. Então nós devemos se preparar para isso.
nós devemos reconhecer, é necessário para nós tornar-se mais como Cristo. Cristo foi ofendido, odiado, mas ele sempre reagiu da maneira certa. E ele falou que a gente deve amar nossos inimigos. E esta é a reação certa quando a gente está ofendido. Se a gente precisa amar nossos inimigos, eu preciso de inimigos. Se eu não tenho inimigo, como eu posso aprender a amar eles? É fácil? Não. É natural? Não. Mas é uma coisa que Deus pede de nós. Nós devemos aceitar estes ofensas, escândalos, para que a gente pode ficar mais como Cristo. A verdade é que os ofensas, nossos inimigos, não são o problema. Nós somos o nosso próprio problema. A gente não está reagindo da maneira certa. E quando eu estou ofendido, magoado com meu cônjuge, como eu vou colocar as coisas certas na prática? Quando eu estou ofendido, magoado com meus pais, estou casado agora, mas eu tenho muito mágoa, vai ser muito difícil para nós fazer o certo. As consequências de ter mágoa é gravíssimo. Mas a gente não tem problema. Um pecado aceitável. Eu não preciso preocupar com isso. Mas note o que Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará vós. Bom, mas preste atenção aqui. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Este não está falando que a gente vai perder nossa salvação. O que a gente perca é nossa comunhão com Cristo. Quando a gente chega a Ele para receber perdão, Ele não vai nos ouvir. Quer dizer, se eu tenho mágoa contra outra pessoa, meus orações de voltar em comunhão com Deus não vai ser atendidos. E essa é uma das razões porque quando a gente faz esses pecados aceitáveis, é quase impossível colocar as coisas práticas em ação. Eu preciso ganhar a vitória. Eu não vou ter comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, como Ele pode trabalhar na minha vida? Tem consequências não somente espirituais, mas consequências psicológicas. Em nossa mente, nós vamos ter pensamentos circulares, vez após vez, com esta pessoa, e vai ocupar nosso tempo odiando outra pessoa, pensando bem dele, tentando esquecer ele, e nós vamos ter problemas concentrando. Nós vamos ter emoções de depressão, muitas vezes. A depressão é porque a gente tem tentado fazer alguma coisa, a gente falhamos, a gente não sente valor, a gente é um pecador ruim, a gente é uma pessoa sem valor, eu não estou conseguindo fazer o certo, não estou conseguindo agradar aos outros, etc, etc. E a culpa pesa tanto no coração dele,
que ele quer se matar. Então, é muito perigoso. Com a vontade, nós vamos ter dificuldade fazendo as decisões certas, as decisões sábias, principalmente em relação ao outro. Por causa do meu mágoa, eu vou pensar coisas que não são reais. Eu vou pensar, vendo duas pessoas falar, eu vou pensar que está falando de mim, enquanto está falando sobre o tempo. E eu vou ter uma dificuldade percebendo a verdade. Por quê? Porque eu não estou em comunhão com Deus e é fácil para Satanás nos enganar. Nós temos sim problemas, consequências graves espiritualmente, psicologicamente, mas também problemas físicos. A alma agora cria um desequilíbrio em nosso sistema químico e através da estimulação de nossos glândulos de maneira errada, nós podemos sentir muitos problemas físicos, como úlceras, pressão alta, inflamação do cólon, etc, etc, etc. Eu não estou dizendo que cada pessoa que tem um problema com úlceras está sofrendo de mágoa. Não estou dizendo isso. O que estou dizendo, muitas vezes, nossos problemas físicos é o resultado de mágoa ou outro pecado aceitável. Nós temos, todas essas são dificuldades realmente em si. Mas nós vamos ter dificuldades com outros também. Vai ser difícil para confiar na outra pessoa. Vai ser difícil para fazer amigos. A nossa percepção da verdade é difícil, a gente já mencionou isso. Nós vamos separar os melhores amigos. Quando eu falo com uma pessoa, pessoa B acerca de pessoa C, eu vou criar uma barreira entre B e C. Eu já tenho uma barreira entre eu e C. E se B está pensando bem, ele vai reconhecer que se esta pessoa faz alguma coisa errada, para mim, eu vou criticar aquela pessoa. Eu estou colocando barreira entre eu e B. E de repente a gente fica isolado, a gente sabe que ninguém nos gosta, é quase a verdade, mas a culpa é nossa, porque a gente está reagindo de uma maneira errada. De repente nós ficamos isolados, infelizes, sem amigos, perguntando a Deus por quê. Nós temos de entender que a gente precisa vencer este problema da mágoa. Como a gente pode aprender, perdoar e pedir perdão dos outros? Nós vamos dar uma introdução mais sobre nossas responsabilidades e mais para frente a gente fala sobre como a gente pode fazer essas coisas. Mas a gente precisa aprender, perdoar e pedir perdão. Mesmo é de dois lados diferentes. Para vencer a mágoa, temos de aprender de perdoar e pedir perdão. Aqui nós temos uma tabela, uma figura. Esta pessoa aqui neste lado tem ofendido outro. Esta pessoa aqui foi ofendido por esta pessoa. Então, quais são as responsabilidades
o que Deus está pedindo um do outro. Deus está pedindo a esta pessoa ir para Ele e pedir perdão. Se esta pessoa foi ofendida, Deus está pedindo a esta pessoa ir para esta pessoa e ter reconciliação. A Bíblia diz acerca do homem aqui em verde, porque se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre isso. Este altar não é altar na igreja, nem tinha igreja lá naquela época. Tinha templos, tinha holocaustos, ofertas. Então, o altar que está em visto aqui é o altar de holocausto e que ela está dizendo, se você tem sua ovelha, você está indo lá para oferecer o sacrifício, não para ser salvo, mas para ter comunhão restaurada com Deus. Você está admitindo, eu tenho pecado contra Deus, e aqui é uma oferta pedindo perdão. Então, Deus está dizendo, se você está pronto para pedir perdão de Deus, e se alguém tem alguma coisa contra você, porque você tem ofendido deles, você deve ir lá e pedir perdão de Deus. Esse é exatamente o que a gente estava lendo antes. Se a gente não perdoar os outros, Deus não vai nos perdoar. Então, a responsabilidade de, se eu fiz alguma coisa, eu devo ir e pedir perdão do outro. Do outro lado, em Mateus, aqui, esta pessoa aqui em azul, para esta pessoa que foi ofendido, qual é a responsabilidade dele? A responsabilidade dele é encontrado em Mateus 18, 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão, etc. Então, se alguém está fazendo alguma coisa errada, talvez contra mim, eu devo ir lá e fazer reconciliação. Devo perdoar ele, que devo desejar ser um amigo dele. Então, é muito importante que a gente segue os princípios de Deus. E próxima vez a gente vai falar mais em detalhes como perdoar, como pedir perdão. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Muito obrigado para os princípios bíblicos para nos ajudar. E aqui a importância que a gente pede perdão. A importância que a gente dá perdão. E pedimos que o Senhor nos ajude a buscar para vencer a amargura, a mágoa que está em nossas vidas. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Espero que esse foi uma benção para você. Você está vendo atrás de mim os enfeites de Natal. Feliz Natal para você, mesmo no mês de julho. Deus abençoe.